Será que você gostaria de emagrecer alguns quilinhos aí por mês? Será que uns 2 quilos por mês seria tranquilo aí para você? Talvez você pense, nossa, mas só 2 quilos? 2 quilos parece pouco, né? Mas se você pensar ao longo de um ano, por exemplo, 12 meses, seriam 24 quilos. E aí, será que parece pouco ainda? 6 meses são 12 quilos. E aí talvez você pense de novo, né? Pô, mas Fernando, eu preciso emagrecer mais do que isso, né? Eu tô bem acima do meu peso. Então, sei lá, acho que 12 quilos em 6 meses seria pouco. Aí eu te faço uma pergunta para você ficar com a pulga atrás da orelha aí. Nos últimos tempos, você tem engordado ou você tem perdido peso? Se você não tem perdido peso e se você tem ganhado peso, aí eu reforço mais ainda essa ideia de que não é pouco não, é muita coisa. Porque se você está ganhando peso, primeiro você precisa não ganhar peso. Você já tinha pensado nisso? Mas, como você entrou aqui nesse vídeo e talvez o título tenha te chamado a atenção, vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas coisas que a gente precisa fazer para perder uns quilinhos aí por mês, beleza? Meu nome é Fernando Nishizawa, eu sou nutricionista e a minha missão é te ajudar a melhorar a sua alimentação. Bom, o primeiro ponto que a gente conversou logo aqui no início do vídeo é muito importante, tá bom? Então, se você tem ganhado peso nos últimos tempos, talvez o passo mais importante é você parar com esse ganho de peso. Se você tem ganhado peso, o que isso significa? Você está ingerindo mais calorias do que o seu corpo precisa para fazer todas as suas atividades aí da sua rotina, tudo bem? Então, assim, não tem como a gente ganhar peso se a gente não está comendo mais calorias que o meu corpo gasta. Porque o aumento de peso é calorias, é energia retida que o seu corpo manteve ali em você, certo? A gente tem um consumo através dos alimentos e a gente tem uma saída através do nosso trabalho, exercício físico, se eu me movimento durante o dia, se eu vou andando para tal lugar, para outro lugar, se eu vou até a padaria, se eu vou até a farmácia, tudo isso gasta energia. E eu tenho que fazer as coisas de casa, tudo isso gasta energia. Só que se esse gasto não superar esse meu consumo através dos alimentos, não tem como eu perder peso, tá? E se esse consumo está maior do que esse meu gasto aqui que a gente falou, eu vou aumentar meu peso. Fala, mas Fernando, eu estou comendo pouco. E aí a gente tem uma ideia muito visual das coisas. Pessoal, o tamanho do alimento não tem nada a ver com a quantidade de calorias, de energia que ele fornece para a gente. Por exemplo, vamos falar de um alimento aqui que é muito saudável e em pequeno volume ele vai ter um monte de calorias. O azeite, tá bom? Então assim, o azeite, ele é um alimento super saudável, muito bom, muito interessante de você ter aí na sua alimentação, só que ele é uma fonte de gordura. Sendo uma fonte de gordura, ele é calórico, tudo bem? E ser calórico não tem nada a ver com ser ou não ser saudável, são conceitos diferentes. Tudo bem? Então o alimento ele pode sim ser saudável e ser calórico ao mesmo tempo, que é o azeite. Então você já entendeu algumas coisinhas aqui. E aí quando a gente fala de emagrecimento, perda de peso, uma coisa muito importante que a gente precisa pensar é mudança de hábitos. A gente estava falando aqui, né, de 12 quilos em 6 meses, 24 quilos em 12 meses, enfim. Só que isso só vai acontecer se você mudar os seus hábitos. Não tem como você ficar 6 meses, um ano fazendo algumas coisas que não fazem parte da sua rotina, não virou hábito seu, tudo bem? Então assim, a partir do momento que a gente começa a mudar o jeito que a gente vive, que a gente vai alcançar um emagrecimento sólido, um emagrecimento
de verdade, porque não adianta nada você perder 5, 10 quilos e daqui a 2 anos você ter recuperado e muitas vezes você ganhou mais peso ainda, tá bom? Esse emagrecimento não funcionou. Por isso que é importante a gente fazer o processo de emagrecimento, mas também ter a manutenção disso daí. Porque não adianta nada você diminuir e depois você ganhar de novo, né? O chamado efeito sanfona. Esse efeito sanfona é muito ruim, que normalmente esse efeito, ele nunca diminui e aumenta ao mesmo tanto, né? Normalmente ele diminui um pouquinho e aumenta mais. Diminui um pouquinho e aumenta mais. E aí, ao longo dos anos, essa pessoa vai ganhando peso. Um ponto muito importante, se você quer emagrecer, é o seu sono. Você precisa ter um sono de qualidade, tudo bem? E aí, quando eu falo sono de qualidade, não é exatamente quantidade de horas. As horas são importantes? Sim, só que mais importante do que as horas é a qualidade desse sono. Se você acorda descansado, às vezes a gente dorme e dorme até a quantidade de horas que normalmente a gente se sente bem, mas em alguns dias a gente acorda e, nossa, parece que eu não dormi, né? Parece que eu fechei o olho e pisquei e já deu a hora de acordar de novo. Acontece alguns dias, mas se isso começa a acontecer com uma forma frequente, isso começa a causar uma série de consequências muito ruins para o seu emagrecimento. Uma das coisas ruins que acontece é o desbalanço dos seus hormônios. Então, um hormônio que é muito importante, que o sono ajuda muito a regular, é o cortisol, o famoso hormônio do estresse, tudo bem? E aí a gente já puxa um outro gancho, né, que é exatamente o estresse. Então, as fontes de estresse que você tem no seu dia, a gente precisa, né, manipular essas fontes aí. Normalmente o trabalho costuma ser uma fonte grande de estresse aí no dia das pessoas. Então, se o trabalho ele é uma grande fonte de estresse na sua vida, é uma coisa que a gente precisa pensar, tudo bem? Talvez mudar de área, mudar de empresa, mudar de trabalho, enfim, mudar a forma como você enxerga o seu trabalho pode ajudar também. Mas aí, assim, a gente entra num outro campo aí muito complexo, né? Não é tão fácil assim. Mas você já fica sabendo que é um ponto importante. Se você tem um trabalho muito estressante, provavelmente seu cortisol está alto e isso vai te atrapalhar a emagrecer sim. Outros hormônios que o sono de má qualidade vai alterar é a grelina e a leptina. A grelina é o hormônio que aumenta a sua fome e a leptina é o hormônio que diminui a sua fome. Uma noite mal dormida é capaz de aumentar a sua grelina e diminuir a sua leptina. Então, de novo, a qualidade do seu sono é muito importante. Outro ponto importantíssimo aí para o seu emagrecimento é a água. Lembra que o seu corpo é formado pelo menos 60% de água, podendo chegar até 70, 80%? Se o seu corpo não está com esse percentual de água, você está precisando tomar mais água, hein? Uma coisa importante para você saber da água é a quantidade que você deve tomar. Então, uma conta fácil que a gente tem aí para saber quanto de água a gente precisa tomar no nosso dia é pegar o peso e multiplicar por 35. Pegando o seu peso e multiplicando por 35, você vai ter a quantidade em ml da água que você precisa tomar durante o seu dia. E aí você pode usar diversas estratégias, mas um ponto que eu acho essencial para a gente tomar mais água é a disponibilidade. Quanto mais disponível tiver a água de você, maior é a chance de você conseguir tomar a quantidade que você precisa, certo? Então, assim, se você conseguir deixar, por exemplo, um copo ou uma garrafinha de água do lado da sua cama, por exemplo, você já consegue, assim que você acorda, você já toma um copinho de água ali, que seja 200, 300 ml, já vai fazer diferença no seu dia, porque a cada 200 ml você aumenta ou você diminui muito a quantidade de água. Por exemplo, vamos pensar num copinho de 200 ml. Se você deixar de tomar 4 vezes no seu dia, por exemplo, ao acordar, não tenho esse hábito aí, já deixei de tomar 200 ml. No meio da manhã também deixo de tomar um copo, no meio da tarde deixo de tomar um copo e antes de dormir deixo de tomar outro.
Só aí são 800 ml. Se você tiver que tomar 2 litros ou 2 litros e meio, por exemplo, a gente chega a quase 50% da quantidade do seu dia. Então, simples ações podem mudar muito a quantidade de água do seu dia. Tem aí uma garrafinha perto de você, então mantenha a garrafinha ali do lado da sua cama, tem uma garrafinha no carro, leva ela para o trabalho também, ou já deixa uma garrafa na mesa do seu trabalho, para você sempre conseguir tomar água aí durante o seu dia. E aí, disponibilidade, eu costumo traduzir que é sem tirar a bunda da cadeira. Se você tiver que levantar, você não vai tomar a sua água. Então, você precisa só esticar o seu braço e aí você já consegue pegar a sua água. Eu falo que disponibilidade é isso, tem que estar ao alcance do braço. Se não tiver ao alcance do seu braço, essa água não está disponível para você. E vamos falar um pouquinho de calorias, né? Porque calorias é importante, não é a única coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala de emagrecimento, assim como a gente falou de vários outros assuntos hoje, mas calorias é uma coisa importante. Eu não sei se você sabe, mas 1 kg de gordura tem 7.700 calorias. Por que a gente está falando de gordura? Porque se você quer diminuir o seu peso, a gente precisa focar em calorias, em gordura, certo? Porque não adianta você diminuir o seu peso aí se você diminuir de água ou de massa muscular, por exemplo. Você vai estar fazendo, na verdade, um retrocesso. Então, para você diminuir o seu peso em 1 kg com qualidade, é preciso dar atenção, dar foco para a gordura. E para diminuir 1 kg de gordura, são 7.700 calorias. Se a gente dividir isso naquela quantidade que a gente falou no início do vídeo, por exemplo, vamos pensar lá em 2 kg por mês. Se a gente pensar em 2 quilos por mês, seriam 7.700 calorias a cada 2 semanas. Dividindo isso por 2 para cada semana, seriam 3.000 e pouquinhas calorias aí para cada semana. Se a gente dividir isso por 7, são 550 calorias por dia. Então, se eu conseguir fazer um déficit, né? Ou seja, um saldo negativo daquelas calorias que a gente come, lembra que eu falei? A energia que entra no nosso corpo e vai ter a energia que sai. Então, os alimentos estão aqui e aqui estão todas as nossas atividades do nosso dia. Então, se a gente tem uma entrada aqui, vamos supor que eu gaste 2.000 calorias por dia para sobreviver. Se eu conseguir consumir 2.000 calorias, eu vou ficar no 0 a 0, eu vou ficar na manutenção de peso. E aí o que eu faço? Em vez de eu comer menos, o que eu posso pensar? Pô, eu vou fazer alguma coisa para ficar mais ativo e gastar mais energia. Então, ao invés de eu chegar em casa e ficar lá no sofá assistindo TV, eu vou sair para caminhar, por exemplo. E aí, por exemplo, se eu fizer uma caminhada de 1 hora, ou seja, 60 minutos, andando a uns 7 km por hora, e se eu tiver 70 quilos, eu vou gastar mais ou menos 230 calorias, tá? Então, se eu pensar, se eu andar 2 horas, né, fizer 2 horas ali de caminhada no final do meu dia, eu posso chamar alguém para me acompanhar, enfim, bater um papo, ou eu posso botar meu fone e ficar ouvindo um podcast, ou ouvir um livro, né? Então, a gente tem várias opções aí, eu posso ficar pensando na vida, enfim. E aí eu vou chegar muito próximo daquelas 550 calorias ali. Se eu fizer isso diariamente durante um mês, eu consigo fazer esse resultado aí que a gente conversou de 2 quilinhos a menos aí no mês, tá bom? Mas eu preciso fazer isso consistentemente, com regularidade. E aí eu preciso também controlar a minha alimentação. Se a minha alimentação ficar flutuando, se no final de semana eu aumentar muito o meu consumo calórico, toda essa estratégia aqui que a gente está falando não vai funcionar. Então eu preciso manter a minha alimentação e manter a regularidade nessa estratégia aqui que eu estou falando, que é só da caminhada. Mas a gente pode fazer outras estratégias. Eu posso diminuir um pouquinho o meu consumo calórico. Não recomendo que diminua muito o seu consumo calórico, porque vai faltar nutrientes para o seu corpo, e o seu corpo precisa de nutrientes para funcionar. Então espero que você tenha entendido aí qual que é a dinâmica da coisa toda e você consiga aplicar isso daí
aí no seu dia. Se você gostou desse vídeo, me ajuda a fazer uma corrente do bem aqui e manda esse vídeo para pelo menos 2 pessoas que você lembrou aí e vamos levar a informação para essas pessoas também, pode ser? Então espero que você tenha gostado, um abraço e até o próximo vídeo.